Boa noite, paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos aqui começando mais uma live, onde nós vamos transmitir aquilo acerca da palavra que nós tínhamos falado para você na mensagem que eu mandei no Face para todos os meus convidados. Não importa sexo, religião, gênero, número, não importa o que tu pensa, meu irmão, aquilo que tu crê, o que importa é que Jesus é a verdade. E sem Ele, nada nós podemos fazer. Irmãos, eu ainda estou com uma certa dificuldade nas imagens aqui, porque eu tenho que ficar segurando a câmera, eu não tenho o adaptador, aquele que segura a câmera. Mas não tem problema, Deus vai fazer com que você perceba o que Ele quer que nós entendemos. Então vamos começar com uma oração no início e a oração da fé no final. Por quê? Porque este programa é um programa evangelizando para quem? Para Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Nós somos instrumentos do Senhor para fazer a sua vontade. Então, desde Samuel, que foi o grande profeta, que ungiu Davi, falou, o Senhor falou com ele, eis-me aqui, Senhor. O Abraão, no início do patriarcalismo, que é considerado o pai da fé, falou, eis-me aqui, Senhor. Então, quando o Senhor falar contigo, de alguma forma, numa pregação ou num louvor, escute, preste atenção e diga, eis-me aqui, Senhor. Olha o que Jesus, lá no Monte do Calvário, antes dele ser crucificado, ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, senão que faça a tua vontade e não a minha. O problema do ser humano é justamente isso, é usar subterfúgios para fugir da vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? A palavra dele. Porque no início Deus diz, haja luz e houve luz. Lá no primeiro versículo da Bíblia. E no versículo 26 ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine sobre tudo que eu criei. E ainda no versículo 27, ele deixa bem claro, homem, macho e fêmea eu os fiz e os abençoei. Ou seja, não existe diferença entre filho e entre filha. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, é que a tua palavra tem poder. Eu tenho tido experiências com Deus e vou dividir com vocês, porque Deus sempre responde a oração. Não é na hora que nós queremos, é na hora em que Ele acha que nós estamos prontos para receber. Será que você está pronto para receber o que você tem pedido? Ou você já desistiu de pedir? Lembra do que Jesus deixou escrito sobre o dever de orar sempre e não desanimar? Lá em Lucas 18, versículo 1, ele fala sobre o dever de orar sempre e fala sobre a parábola do juiz que não respeitava ninguém. Mas no versículo 7 ele encerra, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, porque certamente vos fará. Meu irmão, Deus sempre faz justiça, mas Ele faz justiça quando nós estamos prontos para receber. Tu
não premia o teu filho se ele não merecer. Deus é assim, meu irmão. Deus nos trata como filhos, só que nós somos rebeldes e nós teimamos em desobedecer. E muito da nossa desobediência estão as palavras que saem da nossa boca, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a palavra que sai da tua boca, meu irmão e minha irmã, tem poder de abençoar aquela pessoa, o teu lar, a tua casa, a tua família. Por quê? Porque tu é a imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus ordenou ao mar, cala-te, e ao vento, assopra, fica aquieta-te, ele estava transferindo para nós o que ele falou: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a obra do demônio. Meu irmão, obrigado a Alain Dervonson. Alain Dervonson, o nome dele é meio difícil da gente relatar. Obrigado por estar conectado. Obrigado a todos os meus parceiros que estão conectados. Sabem que o meu desejo é servir ao meu Deus e espalhar aquela sabedoria que Ele me deu a respeito da profecia. Meu irmão, nessa noite, não pense que é o Paulo Freire falando contigo, comedor de feijão, igual a ti, que não pode nada, que peca, mas pense que é Deus que vai falar contigo, porque nós vamos nos unir agora e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos chegando à Tua presença, pedindo perdão por todos os nossos pecados, e eu quero abençoar toda pessoa que estiver conectada neste momento, que vai ver depois na internet. Esse vídeo vai ficar à disposição e eu quero que essa palavra atinja o seu objetivo. Eis-me aqui para fazer a tua vontade e não a minha, e que seja ministrado a palavra que cura, que transforma a vida, a palavra que pode tudo, a palavra que realiza o impossível, porque o possível nós fizemos. O impossível, meu irmão, acredita, creia que Deus fará, porque Ele diz: tudo o que pedis orando, se credes, recebereis. Quando a minha igreja ora unida, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso foi palavra de Jesus. Tanto é que quando eles foram prender Jesus disse assim: vocês vêm buscar quem? Nós procuramos Jesus, o Nazareno. Ele disse: quem? Estendeu a mão e eles caíram tudo. A segunda vez vieram de novo e Jesus fez a mesma coisa, para provar para eles que ele se entregou. Não é que eles poderiam tocar nele. Quando Pedro desbaiou a espada e feriu aquele soldado, que era soldado sacerdote, Pedro foi repreendido pelo Senhor Jesus, que naquele mesmo momento fez o milagre de colar a orelha do cara chamado Malcolm. Mas ele foi, o que ele fez? Ele disse assim: pela espada, aqueles que pela espada ferirem, pela espada vão morrer. Meu irmão, a palavra que sai da tua boca é uma espada afiada. Cuidado, vigia muito na palavra. A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Meu irmão, não é o teu vizinho, o teu inimigo te xingando que vai te ofender. É o teu irmão, é o teu amigo, é a pessoa mais próxima de ti. É essa que tu vai te decepcionar.
quando ela te ofender, porque o inimigo, quando ele não conseguir mais atacar tu, ele vai tentar usar os teus familiares, as pessoas mais próximas de ti, para enfraquecer a tua fé. Jesus não deixa que isso aconteça, porque ele diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, nenhuma condenação, aliás, nenhuma tentação sobre vós, senão humana, mais fiel é Deus, que jamais vai tentar te provar acima daquilo que tu pode suportar, e junto vai te dar o escape. E qual é o escape, meu irmão, que tu vai ter da prova, da tentação? O escape que tu vai ter é a palavra de Deus, porque a palavra diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Será que o inimigo vai conseguir te vencer? Não vai. Não vai, porque ele tentou Jesus depois de 40 dias com fome lá no deserto. O inimigo só conseguiu tentar Jesus porque Jesus teve fome. O que Jesus quis dizer com isso? Que muitas vezes, meu irmão, tu só é tentado pelo inimigo quando tem fome, quando entra na carne, quando está irado, quando tem uma mágoa, quando tem uma amargura. Desista disso, limpa o teu coração, porque a palavra diz que só os limpos de coração, estes verão a Deus. Jesus falou em Mateus e repetiu lá no livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 13, versículo 4. Por que eu faço questão de ministrar para ti aqui o versículo? Que é para te conferir na Bíblia, meu irmão. Se eu não for um falso profeta tentando ludibriar, porque a palavra diz que nos últimos tempos viriam homens com falsa aparência de sabedoria humana, enganariam, se possível, até os escolhidos. Então, irmão, nós temos que vigiar. Se o pregador está pregando a palavra de Deus, vamos direto para o texto que eu passei para você. Legal, Alain Devorson, amigão meu, tá sempre nos prestigiando aqui nas lives, nas mensagens que eu mando. Eu espero que vocês, meus irmãos, compartilhem isso, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo, porque Jesus deixou escrito: meu povo erra porque falta conhecimento. E porque não examina as escrituras, examinar as escrituras, porque elas falam de mim e nelas cuidais ter a vida eterna. E o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha aqui, Oséias 4, versículo 6, 850 anos antes de Jesus vir, o Oséias já profetizava o que Jesus falou: meu povo errais, vírgula, porque falta conhecimento. Meu irmão, tudo é um problema de falta de sabedoria. Por isso que Deus deixou o Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, falar: tem falta de sabedoria, pede a Deus te dá liberalmente, não te lança em rosto. Mas aqui pede com fé, porque quem não pedir com fé não vai receber, será como uma onda do mar levada de um lado para o outro. Não pense que tal homem receberá de Deus alguma coisa. Está escrito, meu irmão, em Tiago 1, versículos 5 e 6. Se eu não me engano, eu não vou para lá para nós não nos demorar, porque temos bastante assunto aqui para falar. Assunto: o poder da palavra.
Olha só, olha como a palavra de Deus, meu irmão, ela é superior a qualquer coisa. Este versículo resume toda a Bíblia. Preste atenção, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, antes da Bíblia se encerrar, fala: pois eu testifico, Jesus ditando para o João, lá na ilha de que o João foi levado, se eu não me engano, foi a ilha de Patmos, exato. E lá Jesus ditou o Apocalipse para ele. Então Jesus, pois eu digo a todo, incluindo todo, meu irmão, não exclui ninguém. Não exclui branco, gordo, careca, feio, bonito, rico, pobre. Não exclui todo aquele macumbeiro, evangélico, espírita, a todo aquele que ouvir as profecias da palavra deste livro, que não as cumprir, que recairão sobre ele todas as maldições escritas neste livro. Ele acrescenta ainda: todo aquele que acrescentar ou retirar uma vírgula sequer. Então Jesus cumpriu isso, falando em Mateus capítulo 5, versículo 37, onde Jesus disse: seja tudo sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência do maligno. Meu irmão, quando tu vai fazer alguma coisa, examina. Jesus faria? Não, ele não faria. A palavra não orienta isso. Então, meu irmão, não caia na armadilha do diabo. Porque em Cantares 2, versículo 15, a palavra nos fala assim, ó: o que destrói as vinhas são as raposinhas e não as raposonas. Porque se tu roubar R$ 1, é o que? Ladrão. Se tu roubar 1 milhão, tu continua sendo ladrão. Deixa eu, a hora de volta, eu vou ter que tirar tudo da minha tela de trabalho aqui, porque senão eu não consigo enxergar. Eu ainda não sou muito habilidoso com a câmera, mas em breve Deus vai me dar sabedoria para organizar uma live do jeito que vocês merecem, meu irmão, porque se vocês são filhos de Deus, vocês merecem o melhor dessa terra. Deus fala lá em Isaías 1, versículo 19: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, mas se não, comereis o pior. Meu irmão, olha, preste atenção, olha o que Deus diz: se quiseres. Por quê? Porque Deus te criou um livre-arbítrio, meu irmão. Ele não mexe no nosso livre-arbítrio. Ele deixou a palavra, que eu digo que é o manual que nos conduz a Deus. E olha como lá em Gálatas capítulo 13, versículo 24, o Paulo nos falou: a lei é um aio que nos conduz a Jesus. Então, meu irmão, tudo que tu examinar na Bíblia, Jesus falou e cumpriu. Jesus ensinava pelo exemplo, ele falava e ele cumpriu. E olha o mandamento mais difícil que Jesus cumpriu: orai, fazei bem aos que vos fazem mal, vos maltratam. Orai, interceda pelos que vos maldizem. Isso Jesus lá na cruz do Calvário, em Lucas 24, versículo 44, se eu não me engano, ele falou a respeito disso, quando ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, meu irmão, Jesus estava resumindo: eles destruíram Jesus, sabendo que os sinais que ele fazia eram muito além
que o profeta fez. Nunca um profeta, tu não viu o profeta curando como Jesus curava. Jesus passava a noite toda orando, e quando ele descia do monte, as pessoas eram curadas até pela sombra dele. Ele passou esse poder a nós, tanto é que o Pedro, lá em Atos capítulo 5, versículo 25, até a sombra do Pedro curava. Olha só, Jesus, ele cumpriu tudo que Deus falou a respeito dele. Ele falou: não passarão o céu e a terra sem que um jota, um tio dessa lei se cumpra. E aquele que ensinar e não cumprir um desses mais pequenos mandamentos é considerado menor no reino dos céus. Porque eu não vim para condenar os homens, mas eu vim para salvar. Então, meu irmão, não fica anunciando Jesus como Jesus vai te levar para o inferno. Olha, tu vai para o inferno. Irmão, cuidado com as palavras que tu fala com a pessoa que não tem conhecimento acerca do Jesus que tu conhece. Fala do amor de Jesus. Que Jesus, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo da paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Em Atos capítulo 19, versículo 12, diz que pela mão de Paulo Deus fazia maravilhas. Então, meu irmão, quando eu terminar essa pregação aqui, nós vamos unir a nossa fé e você vai ungir carteira de trabalho, fotografia de parente, copo d'água, peça de roupa. Se o teu marido bebe, se teu esposo bebe, se a tua esposa bebe, pega lá a garrafa de cachaça dele, vamos ungir para que quando ele venha utilizar dessa bebida, ele não queira nunca mais. Vamos amaldiçoar, porque Jesus não deixou o poder. Quando uma ou duas pessoas orarem unidas, ele fala duas ou mais pessoas, em Mateus 18, versículo 19, onde diz: quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, preste atenção, qualquer coisa que pedirem, meu Pai que está no céu fará. Olha só, meu irmão, o talento que Deus nos deixou. Nós podemos pedir qualquer coisa para Ele, mas nem sempre Ele vai nos dar, porque nem sempre tudo que tu pede para o teu Pai está preparado para receber. Tu tem preparado, tem crescido na tua fé, ou tem sido um crente velho na igreja? Olha o que Jesus falou para os fariseus: vocês são como sepulcros caiados, bonitinho por fora e podre por dentro. Meu irmão, olha o que Jesus está falando, muito grave. Jesus está falando para eles: porque a boca de vocês falam de mim, mas o coração de vocês está vazio. Porque só Jesus pode ler o teu coração. O diabo, o inimigo, a serpente, o dragão, o acusador, o ladrão, vários subjetivos pejorativos destinados a ele na Bíblia, e ele não quer que você tenha conhecimento da palavra para repreender ele. Meu irmão, quando nós oramos a Deus, nós oramos segundo a palavra que diz lá: sou eu que por amor de mim mesmo apago todas as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro. Venha, entramos juntamente em juízo. Procura lembrar-me para que eu possa te justificar. Ou seja, Deus, ele sempre vai perdoar, mas ele é Pai, ele é justo, ele é bom
pecador às vezes diz, eu vou pecar, porque eu sei que se eu pedir perdão, Deus vai me perdoar. Deus vai te perdoar mesmo, mas a Bíblia também a Bíblia fala que Deus é justo. Justo, Deus jamais vai te dar o que tu merece. E a Bíblia também diz uma lei irrevogável, que é a lei da semeadura. Tudo que tu plantar, tu vai colher. Nessa vida, meu irmão, não é na vida que vem. Na vida que vem, Jesus está te preparando, porque ele disse em João 3,16, olha o que Deus deixou escrito a respeito de Jesus. Porque Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando João batizou Jesus, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Olha só, Jesus, ele te limpou de todo pecado, meu irmão. Mas só que o diabo, a palavra diabo significa acusador. Não fica com medo, não fica com receio de dizer ao inimigo, pega tudo que é teu em nome de Jesus e te afasta daqui, demônio. Sai da minha casa, contra a minha família, tu não vai meter a mão, porque está escrito que toda a ferramenta preparada contra mim não prosperará, e eu condenarei toda a língua que se levantar em juízo. Olha só, Deus não deixou poder, porque ele diz assim, ó, João 1, capítulo 1, versículo 12, a palavra nos diz, dei-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no meu nome e me receberem como tal. Jesus, os profetas do Velho Testamento, os reis, nunca, nem o Abraão em toda a riqueza dele, pôde invocar esse direito, meu irmão. E Jesus diz que tu tem o poder de invocar o direito de se tornar filho de Deus. Ah, mas eu sou filho de Deus. Tu é filho de Deus quando tu está obedecendo os mandamentos, meu irmão. Quando tu passa a não obedecer os mandamentos, tu recai uma palavra que Deus inspirou Paulo para falar, que tu és servo daquele a quem tu obedece. Romanos 6, versículo 16. Meus irmãos, por que eu falo rápido e tenho facilidade para gravar a palavra de Deus? O inimigo, ele conseguiu paralisar o meu corpo, mas ele não paralisa nunca o meu cérebro e a capacidade que eu tenho de criar. E isso é Deus que me deu. E eu jamais murmuro. Hoje eu estou falando com vocês de uma cadeira de roda onde eu uso para me locomover, mas não é para te ter pena de mim, meu irmão, porque eu sou muito feliz, porque eu tenho Jesus no meu coração, e essa felicidade eu quero passar para ti, o conhecimento que Deus nos dá. Quando Deus nos dá um ministério, ele já nos deu a condição para realizar. Então eu creio, meu irmão, que eu farei grandes coisas ainda para Deus. Eu sei que hoje eu estou fazendo pouco, mas essa rádio pode estar alcançando o mundo. Pode ser que alguém lá na Inglaterra, na Rússia, na China, onde chega a internet, que a internet chega aonde tem um celular, e esteja por acaso sendo ministrado ao final dessa pregação. Hoje eu acho que eu não vou conseguir, mas quem tem acesso ao meu WhatsApp pode ver lá que eu plantei o que? Plantei uma semente há 3 anos atrás e colhi ela quando uma mulher apavorada, com o casamento quase destruído,
ligou para mim quando ela recebeu uma mensagem no Messenger e eu orei pelo marido dela e por ela. Mas antes de eu orar, irmão, eu perguntei para ela: vocês são casados? Por quê? Porque Jesus diz: não lança as pérolas aos porcos. Então, ele diz: orai e confessai os pecados um para os outros. Meu irmão, nós sempre temos que ter uma cobertura espiritual. Então, se você não faz parte de uma igreja, você está em pecado, meu irmão. Porque tu tem que estar uma cobertura espiritual. A Bíblia diz que quando o pastor está pastoreando as ovelhas, o teu pastor, ele tem que ter, ele tem que sacrificar o tempo dele, ele sacrifica o lazer dele, sacrifica a vida dele para cuidar das ovelhas que Deus deu para ele. Porque nós temos que ser imitadores de Jesus. E olha o que Jesus falou para Pedro, lá em João capítulo 21. Tu lê toda a passagem, tu vai ver que o João estava nu, mas eu vou me ater a 3 versículos que diz: João, tu me ama mais que esse? Eu te amo, Senhor. Então vai apacentar minhas ovelhas. Jesus repetiu 3 vezes, na terceira vez, João se incomodou e disse: tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: então vai apacentar as minhas ovelhas. Meu irmão, nenhum pastor, ninguém tem poder sobre o livre-arbítrio das ovelhas, mas ele coloca sempre um pastor para te proteger. E não tenha dúvida, a oração do teu pastor, ela é muito poderosa, porque a Bíblia fala que aquele que fizer com diligência a sua obra, sob rei será posto, e não sob de baixa sorte. E hoje, mesmo tu não sendo pastor, ou eu não sendo pastor, eu sou um evangelista e um membro de uma igreja cristã que ensina muito sobre o que Jesus fala, e o líder da nossa igreja fala: vocês não são servos do fulano de tal, vocês são servos de Deus, servos de Jesus. Todo pastor da minha igreja, e eu espero que da tua também, prega falando a palavra, porque Jesus é a palavra viva que está entre nós. Irmãos, vou ler o texto aqui que eu postei, muitos já leram, mas a gente tem que cuidar com as palavras que saem da nossa boca. Eu só vou ler mais um versículo da Bíblia para mostrar para você o quanto é importante a palavra de Deus e o quanto Jesus é a própria palavra. Olha só o que está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Vamos para lá, eu vou pegar aqui na minha Bíblia e vou repetir fielmente para você o que está escrito, para eu não cair no engano do inimigo, que também ele tenta me usar para ou te confundir. Ele pode me usar. Deus, com certeza, o Espírito Santo está me usando, meu irmão, para falar para ti aquilo que Deus fala. Olha o que Deus fala. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Eu penso que este versículo aqui é o versículo que deixa bem claro que Jesus Cristo é a palavra, repetindo o que estava em João capítulo 1, versículo 1. Primeiro vamos ler isso aqui, depois eu vou lá para João capítulo 1, versículo 1 com você. Olha, está escrito: estava vestido da veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, Jesus estava vestido
de veste instante de sangue. Por quê? Porque ele derramou até a última gota de sangue dele no Calvário, quando, irmão, aquele soldado veio e espetou a lança, ele queria ver sangue, ele só viu água, porque não saiu de Jesus. O sangue de Jesus tinha derramado todo o sangue dele e ele morreu quando ele disse: a ti eu entrego o meu espírito, Pai. Aí, indo para João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja bem, o verbo, o que significa a palavra verbo para ti? Verbo é tudo aquilo que tu faz, meu, é uma ação. Então tudo que nós fizemos, nós estamos sendo verbo, o verbo de Deus. Hoje, Jesus diz assim, ó, é necessário que eu vá para que o Pai envie o Espírito do Consolador. E ele vos ensinará e ensinará sobre mim, falará tudo o que eu tenho dito. Então, em João 14, versículo 27, fala assim, não vou te reproduzir 100%, porque senão não vamos ter tempo de ir para a palavra aqui. Mas eu creio que Deus vai te dar a sabedoria, meu irmão, porque eu estou te entregando o que? A palavra de Deus. De repente, durante esse tempo que eu estou aqui falando contigo, te dando versículos, já é 21h43. Meu Deus, como passa rápido. Não vai dar tempo de eu comentar com vocês sobre cada palavra que estava revelada ali naquela palavra que eu recebi na primeira mensagem que eu abri meu celular de manhã e eu recebi nos grupos que eu participo, que eu transcrevi para todas as pessoas da minha rede de amigos, que já passam de 8.000. Mas eu não entendo por que as pessoas não dão like e não se cadastram elas lêem as mensagens, vê. Olha, às vezes eu vejo 100 e poucas mil, 200 e poucas mil, 300 e poucas mil curtidas quando é alguém fazendo uma gracinha, escarnecendo de Deus, ou um bicho matando o outro, ou alguém fazendo alguma coisa que transgride. As pessoas curtem e compartilham. Meus irmãos, por isso que a Bíblia fala que o crente tímido é aquele que não tem coragem de dizer que ele é cristão. Irmãos, se cada um dos irmãos que eu conheço tivesse o mesmo desejo de ministrar, falar sobre o amor de Jesus, não precisa tu ser teólogo para ser pregador, meu irmão. Não precisa ter a facilidade que eu tenho de gravar versículos. Mas por quê? Porque Jesus, quando ele te enviar, ele vai te dar a palavra. Não te preocupa com isso. Fala sempre do teu testemunho. Porque olha o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2. Aliás, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu acho que é isso. Fala assim, porque vós sois sacerdócio real, povo santo, geração eleita, nação santa, povo escolhido, adquirido. Tu já é rei e sacerdote, meu irmão, porque Deus diz assim, ó, e para o nosso Pai os fizeste reis e sacerdotes. Reis, na época dos profetas, precisava sempre que um profeta intermediasse a conversa entre ele e o Deus. Mas Jesus veio, morreu, se entregou em nosso lugar e deu o poder de nós nos tornarmos reis
e sacerdotes, ou seja, rei tem domínio sobre todos e sacerdote tem domínio no mundo espiritual, meu irmão. Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos fazer uma breve oração. Não vai dar tempo de eu comentar essa palavra, mas se ler esse texto que foi postado, que é bem claro, seguem aqui as palavras que devem ser evitadas a todo custo dentro de casa. Palavras às vezes que tu emite da tua boca, tu chama teu filho, ele é danado, esse moleque, cuidado do que tu tá falando, preste atenção. Jesus, meu povo erra porque falta conhecimento. Medite, leia todo o texto, porque é um texto longo, e tem palavras que tu pode falar e ensinar ao teu filho, e palavras que tu não pode falar, porque se tu falar, meu irmão, a Bíblia nos diz, quando o filho quer abençoar o pai quer abençoar um filho, olha só, teus filhos e tuas filhas são abençoados dentro de ti. Davi profetizou no Salmo 147, versículo 13. E no Salmo 127, versículo 3, diz que a minha geração, a geração do justo, será abençoada, porque os filhos são herança do Senhor. Então, meu irmão, não aceite o inimigo colocar a mão sobre um filho teu, sobre uma família. Não desista de orar, porque no tempo certo Deus fará um milagre. E o teu filho e a tua filha, que é abençoado dentro de ti, jamais amaldiçoe um filho teu, meu irmão. Eu fiz isso, trabalhei 2 anos em clínicas de recuperação, dando palestras sobre Jesus, sempre vinculado à palavra, e eu sempre disse, sempre na recuperação do drogado, é fundamental a palavra de Deus, ou seja, a participação da família. Então, porque Deus, às vezes, ele usa as coisas que não são as coisas vias para confundir, ele usa os fracos para confundir os fortes. Então, ele está me usando, meu irmão. Hoje, eu vou fazer uma oração para o pai do Marcelo que está no hospital. Eu não sei se o Marcelo está vendo essa pregação, mas ele me pediu uma oração para o pai dele, e eu fiz a oração, e eu creio que Deus já escutou essa oração. Mas eu quero que tu te una em oração comigo agora, para que nós fazemos uma oração de poder, uma oração que vai repreender todo o mal da tua vida. Se tu tem um problema de saúde, a Bíblia nos garante que Jesus já foi moído, ele, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. E olha o que Jesus declarou lá em 3º livro de João, versículo 2, tem um capítulo só. Ele disse: filhos, desejo que vão bem todas as coisas e que tenham saúde, assim como vai bem o seu pensamento. Então, meu irmão, talvez seja o teu caso. Olha o que acontece. Tu vai no médico, ele te dá um laudo, diz que tu vai morrer, tu vai isso, tu vai aquilo. Mas a Bíblia nos garante lá em Isaías 44, versículo 25, que até os sábios voltarão atrás. Então, quando tu orar para uma pessoa que está enferma, ora contra a enfermidade. Primeiro, eu vou ensinar vocês a orar. Nós vamos lembrar Deus do que ele escreveu acerca de o filho dele ter vindo aqui e levado todos os nossos pecados, curado nós de toda a enfermidade. Então Deus, que é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que cumpre a palavra dele, agora, em nome de Jesus,
Eu vou repetir o poder dele para nós repreendermos, amaldiçoarmos. Une a tua fé com a minha e unge o copo com água, a carteira profissional. Se tem alguma coisa errada na tua vida, meu irmão, a Bíblia nos diz lá em Provérbios 26, versículo 2, que a maldição sem causa, ela não virá. Então, muitas vezes a maldição que pode estar na tua vida seja uma prova que Deus está permitindo, tudo acontece nessa vida com a permissão de Deus. Então, nós vamos invocar o que Deus falou: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpião, e pregar a toda a criatura, toda, não exclui ninguém, não excluo ninguém dessa oração, ninguém que esteja precisando, doente, se tu está no leito do hospital, aonde tem um familiar teu que foi condenado, uma doença terminal, Jesus quer salvar todos, ele veio para salvar todos. Eu invoco o poder dele como um servo dele para repreender, amaldiçoar toda doença, toda miséria, todo espírito mal que está na tua vida, está no teu casamento, está querendo te separar, esfriar a relação desse casamento. Eu digo em nome de Jesus, Satanás, pega tudo que é teu e abandona agora, porque pela autoridade que Deus me deu, ele diz que após a minha pregação seguiriam sinais dele, ele fará tudo o que nós pedimos em nome dele. Então, o nosso Jesus vivo, em nome de Jesus e para a glória de Deus, meu irmão, tu ainda vai mandar um WhatsApp para mim com o teu depoimento dizendo que Jesus fez por ti, porque se Jesus vir encontrar fé no teu coração, ele vai fazer o milagre. Mas para isso ele tem que encontrar a fé. Acredite, creia que quando dois de vós orarem acerca de qualquer coisa que pedirem, meu Pai que está no céu fará. A tua oração, meu irmão, pode estar salvando outras pessoas junto com a minha. E tu, quando estiver vendo esse vídeo novamente, ou em qualquer horário, em qualquer lugar, no YouTube ou no Instagram, onde ele for transmitido, eu for transformar em áudio, depois eu passo para a rádio, e amanhã eu passo de novo no mesmo horário, porque amanhã eu tenho um culto, e amanhã eu não tenho culto, mas não tem problema. Eu vou gravar e vou passar em áudio tudo isso aqui que eu peguei para você nessa noite, porque Jesus tem que encontrar a palavra de fé no teu coração para que ele possa te abençoar. E a autoridade do crente, nós temos autoridade na palavra. Cuidado, vigia a palavra que sai da tua boca. Meu irmão, eu instruo vocês a procurarem, imprimirem isso e colocarem na porta da geladeira, em todos os lugares, para te lembrar, quando tu for falar alguma coisa contra alguém, pensa bem que tudo que tu atira para cima cai na tua cabeça. E a Bíblia nos diz: Deus não se deixa enganar, tudo que tu semear, tu vai colher. Eu creio que Deus vai recuperar minha saúde, que eu vou ser um homem de Deus muito usado para dar o meu testemunho depois que Deus me tirar dessa cadeira de roda. E quando eu estava bem, eu fazia muito a obra de Deus. Então eu lembro ele, que ele é justo, ele é fiel e ele cumpre tudo que nós pedimos em nome dele. Então, em nome de Jesus, fica com Deus, compartilhe, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, pessoas que estão tendo casamento destruído, que estão desanimados porque perderam um familiar. Pensa,
Irmão, às vezes Deus recolhe o corpo para salvar a alma. Então, só Jesus para consolar. E muitas vezes tem que perder alguma coisa para te chegar em Jesus. Então, muitas vezes nós estamos orando e nós estamos impedindo Deus de trabalhar na vida daquele familiar, porque a nossa oração tem grande poder. Operando Deus, quem impedirá? Então, quando um familiar está muito difícil de se converter, uma pessoa está com dificuldade de se converter ao teu Deus, a um único Deus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele diz: eu sou o caminho, eu não sou um caminho. A Bíblia é bem clara, meu irmão, e a Bíblia é o Jesus vivo falando contigo em qualquer momento. Cria intimidade com Deus. Eu tenho dificuldade para orar. Começa orando 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Leia a Bíblia todo dia, meu irmão, porque Deus vai falar contigo e Ele está só esperando que tu se aproxima dele. Fica com Deus. Tenha um bom dia, uma boa semana, um bom mês. E que a partir de hoje tu passe a ser um filho obediente. Procura dirigir a tua vida segundo a palavra. Não seja só um crente falador, um crente que só fala e não cumpre. Deus não se agrada disso. Deus se agrada de obediência. Ele não quer mais sacrifício. Aprenda a obedecer a Deus. Fica com Deus em nome de Jesus. Eu te abençoo e abençoo toda a família, toda pessoa que está doente seja curada em nome de Jesus. E esse elemento que essa pessoa ungiu através da unção que eu estou passando nesse momento para ela use na família, na casa, carteira profissional, aonde a fé dela for necessária, ela use e seja abençoada em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Obrigado. Deus abençoe.